Pessoal, eu quero passar com vocês hoje a recapitulação da lição dessa semana, que é a primeira lição desse novo trimestre. A lição geral, ela tem por título Como Interpretar as Escrituras, e a primeira lição ela tem por título A Singularidade da Bíblia. A Bíblia, ela é singular, ela é única, né? Antes da gente iniciar, eu queria falar um pouco sobre essa questão da interpretação bíblica. Parece que é uma coisa assim que não, né, alguém pode achar assim, isso merece uma lição da escola sabatina, né? Alguém pode pensar isso aí, mas quem estiver pensando assim está pensando errado, porque a interpretação bíblica é uma questão importantíssima. Como é que a gente vai conseguir extrair da palavra de Deus os ensinamentos corretos, né, se a gente não souber como interpretar as escrituras? Para nós que vivemos hoje, isso é um privilégio muito grande, termos a oportunidade de interpretar a palavra de Deus. Durante a Idade Média, a palavra de Deus ela foi trancafiada pela igreja medieval. Quem tinha autoridade para interpretar as escrituras sagradas era o Papa. O Papa e a igreja, né, que tinha essa autoridade, ou seja, o membro leigo não podia interpretar as escrituras sagradas, não tinha essa liberdade. Na verdade, não se fazia nada para que as escrituras chegassem às mãos do povo. Então, só alguns do alto clero tinham acesso a isso, não eram todos também. Então, na Idade Média, muitos padres eram ignorantes até mesmo a respeito do conteúdo das escrituras sagradas, diferente de hoje. Hoje isso mudou muito. A Reforma Protestante, ela trouxe benefícios para o mundo cristão de uma forma geral, até para a Igreja Católica, até para a própria Igreja Católica. Eles tiveram que mudar a atitude deles em relação à Bíblia. Hoje, um membro católico, ele pode comprar uma Bíblia, ele deve ter uma Bíblia, ele pode ler a sua Bíblia em casa, mas a interpretação que eles têm que aceitar, a interpretação que é da igreja. Eles não têm essa liberdade. Lógico, eles podem ler, podem tirar lições para si, mas eles não têm, vedado a eles na verdade é ensinado a eles de que eles não podem, porque não é o propósito de Deus, né? O propósito de Deus é que os altos da igreja, né, que aqueles que estão naqueles cargos mais elevados, têm mais instrução, que podem fazer isso aí. Às vezes você pode achar que no caso da igreja adventista também é da mesma forma, mas não é. Na verdade, a igreja adventista ela foi formando o seu corpo doutrinário pelo trabalho de pessoas que eram leigas, né? É lógico, depois surgiram doutores também. Hoje nós temos doutores que trabalham, mas a igreja toda tem essa liberdade. Agora, o fato da gente ter a liberdade não quer dizer que a gente pode interpretar a Bíblia de qualquer jeito, e que não existe um jeito certo de interpretar a palavra de Deus. Então, é por isso que veio essa lição. Essa lição existe para que a igreja entenda que existem métodos, né? Existem formas corretas para que se evitem erros, né? As pessoas cometem erros, às vezes erros crassos. Eu lembro que uma vez eu conversando com isso há muito tempo atrás, muito tempo, né? Eu conversando logo que eu entrei na igreja, conversando com a senhora, e eu falando com ela a respeito de Babilônia que aparece ali no livro de Apocalipse, e ela só, a única Babilônia que ela conhecia era uma cidade do Rio de Janeiro. Eu não sei nem que cidade é essa, mas quando eu falei Babilônia, ela pensou na Babilônia do Rio de Janeiro. E não era essa Babilônia que a Bíblia falava. Então, isso na verdade, estou dando um exemplo que já é o suprassumo de quão distante a pessoa está em condições de interpretar a palavra de Deus. Mas existem outros erros também, existem outras falhas, né? Às vezes confundir uma mensagem, um texto que é simbólico, como se fosse literal, levar a ferro e fogo certos textos que não têm esse propósito, ignorar também, querer espiritualizar passagens que deveriam ser entendidas de forma literais, né? Deveriam ser tratadas de forma literais, como acontece no caso da criação, né? Muitos entendem que os 6 dias da criação foram eras intermináveis, né? Mas de onde se tirou isso?
Por isso que um método para estudar a palavra de Deus é necessário, para que se evite esse tipo de erro. Então a lição ela trouxe aqui como introdução alguns pontos, né? E a gente vai falar rapidamente sobre alguns deles, né? Um que eu queria, que logo no início da lição, que chama a nossa atenção aqui, é quem escreveu a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela realmente é um livro peculiar, porque ela não foi escrita da forma como são escritos os livros que nós conhecemos hoje. Então, se eu, por exemplo, quiser escrever um livro, eu vou me empenhar, vou ficar, sei lá, uns 4, 5 meses aí trabalhando, estudando, pesquisando, e depois eu me aplico a escrever, fazer um prelúdio ali do livro, um rascunho do livro, depois vou passar tudo a limpo. Então, talvez num prazo de 2 anos eu consiga escrever um livro, né, tudo bonitinho, passa por uma revisão, aí manda-se para uma editora, e a editora depois publica numa gráfica. Então a gente escreve livro assim hoje. Só que nos dias, né, em que for escrita a palavra de Deus, a coisa não era desse jeito. Não era bem assim, não era tão fácil, não era tão simples. Não havia editoras publicando, né, então os livros tinham que ser preservados, haviam pessoas que se dedicavam a isso, a copiar. Então era um trabalho muito diferente. No caso da Bíblia também tem uma outra questão. A Bíblia ela não é um livro só. A Bíblia é um conjunto de livros, né? A palavra Bíblia ela significa livros ou livrinhos, né? Como se fosse uma biblioteca. Então são vários livros que compõem um livro só. Então nós não temos um único livro na Bíblia, nós temos 66 livros na nossa Bíblia, a Bíblia que nós protestantes usamos. Na Bíblia católica existem alguns livros a mais que nós protestantes não consideramos inspirados. Não todos nós protestantes, alguns protestantes consideram esses livros, né? Então, ainda assim, o conteúdo que a Igreja Católica tem, nós temos também, né? E vice-versa. Nós só não temos esses livros a mais aí. Mas são livros que foram escritos por pessoas diferentes em épocas diferentes, né? Períodos de tempos. Às vezes um foi escrito na mesma época que o outro, mas outros não, outro demorou mais anos. Foram escritos em regiões diferentes, por pessoas que não se conheceram. E isso é que é interessante. Um livro escrito por tantas pessoas, em tantas épocas, pessoas diferentes, pessoas de classes diferentes. E quando os livros foram todos reunidos, eles formam uma história única. A história do povo de Deus, de Israel, né? Ele tem ali todo um traçado, né? Todo um panorama da história do povo de Deus até chegar em Jesus, e depois de Jesus o trabalho dos apóstolos pregando o evangelho ali no início, nos primeiros anos da igreja cristã. Então é uma coisa incrível, né? Como é que uma coisa escrita assim, então alguém pode achar que foi uma coisa construída, mas aquele que estuda mesmo, né, até mesmo pesquisadores que são ateus, que não acreditam em Deus, eles reconhecem, eles sabem que não foi uma coisa construída, eles sabem disso, né? Então é uma coisa fantástica, ele realmente é um livro singular. Então foi escrito por várias pessoas, algumas nós sabemos quem são, outros não. Alguns livros a gente supõe que seja, né? Tem livro que não traz o autor, então a gente supõe que foi fulano ou foi cicrano, né? Outros trazem o nome, né? O nome do autor. Em outros casos fica subentendido que o autor é o caso, por exemplo, dos evangelhos. Você não começa os evangelhos, né, com exceção de Lucas, né? Você não tem ali nos evangelhos o autor propriamente dito ali aparecendo, falando, né? Paulo não, Paulo já começa suas cartas, ele diz assim, eu, Paulo, envio essa carta, né, igreja tal, e tem um momento de saudação ali nas cartas. Então, assim, a palavra de Deus foi escrita dessa forma. Um período grande de tempo, né? Um período grande, mais de 1000 anos aí para compor todos os livros, né? Então foi um trabalho muito, muito extenso. Um outro detalhe que chama a nossa atenção aqui na palavra de Deus é o seu conteúdo profético, né? A lição vem falando assim que nós temos 30%
do conteúdo da palavra de Deus é o conteúdo profético. Então ele vem apontando, essas profecias todas apontam para o Messias, ou o Messias que viria, como aconteceu nos dias de Jesus, né, que viria à Terra para sofrer, para libertar os pecadores, para morrer pelos pecadores, por nós todos, né? E também profecias que apontam para uma segunda vinda, quando ele vem nas nuvens dos céus, trazendo a recompensa, o galardão para aqueles que foram fiéis e para arrebatar a sua igreja, o seu povo, né? Para levar da terra. Então são muitas profecias que nós encontramos na Bíblia, profecias de várias formas. Nós temos, assim, na teologia adventista, pelo menos a compreensão de dois tipos de profecia. Aquela profecia apocalíptica, que é simbólica, nós encontramos no livro de Daniel, encontramos no livro do próprio Apocalipse, né? Daí até se tirou o nome para esse estilo de literatura. Mas isso se repete em alguns livros, alguns autores não são totalmente apocalípticos, mas a gente encontra traços ali no texto. E temos também a profecia clássica, que é aquela profecia onde não aparecem símbolos. Pode aparecer uma vez ou outra uma metáfora no meio da linguagem, mas ele não é assim. O objetivo dele... Por exemplo, quando se fala que Jesus vem nas nuvens dos céus com poder e grande glória, isso é uma profecia clássica, ela não é uma profecia apocalíptica, não há um símbolo ali. Agora, quando fala assim que Jesus vem com um cavalo, montado num cavalo, né, na sua roupa vem escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, então ali há um símbolo, ali a linguagem é apocalíptica, né, porque Jesus não vem num cavalo. Né, Jesus não vem no cavalo. As descrições literais vêm dizendo que ele vem num trono. Ele vem num trono sentado ao lado do Pai. Então a gente tem que saber distinguir isso aí. A palavra de Deus ela é rica em profecias, tem muitas profecias, e nós hoje estamos vendo as profecias se cumprindo assim na nossa frente. É claro, a maioria são 30% de profecia, e a gente pode dizer que desses 30% falta ainda uns 3% dos 30% que falta se cumprir. Então praticamente quase tudo se cumpriu do que está escrito lá. Então a Bíblia é muito poderosa por isso. A própria palavra profética já serve para provar que ele é um livro diferente, que a Bíblia é um livro diferente. Né? Que nós estudamos o livro de Daniel agora, nesse último trimestre, e olha, uma pessoa sincera, né? Um ateu, seja ele um ateu, um estudioso, aí, um professor de história, um antropólogo, pessoas que pesquisam nessa área, ou cientistas de outra área, gente que tem uma instrução mais elevada e que geralmente duvidam de Deus, das coisas sagradas. Se você souber estudar direitinho o livro de Daniel com essa pessoa, você vai dar um nó na cabeça dessa pessoa, porque o livro de Daniel é quase que você não consegue. Tem gente que fica inventando coisa para tentar desmerecer o livro, fala que o livro foi escrito tempos depois de que tudo foi cumprido, mas mesmo esses se atrapalham, porque as profecias alcançam um período de tempo tão posterior que aí não tem como, né? Daqui a pouco ele vai ter que dizer, a pessoa vai ter que falar assim, que Daniel nasceu ontem e escreveu o livro e pronto. E não foi assim, né? A gente tem registros que o livro de Daniel é muito antigo. Um outro detalhe interessante, a Bíblia ela é um livro que se encontra, ela conta uma história, a história de um povo, e essa história desse povo está entrelaçada com a história mundial, a história que nós conhecemos do passado, a história antiga. Então você vê ali, logo no início, ali na história de Abraão conhece os egípcios, né? A Bíblia traz citações de vários lugares que todo mundo sabe hoje que existem provas arqueológicas disso. Então nós temos o Egito ali na história de Abraão, depois no Êxodo nós encontramos um quadro da história do Egito assim de forma mais detalhada, né? O Egito vai aparecer em outros momentos da história do povo de Israel também no futuro. Nomes serão citados, nomes de governadores que depois se descobriu serem reais, né? Abraão viveu na terra de Ur dos Caldeus até a década de 40, não se acreditava
né, os teólogos mesmo não acreditavam que Ur existisse, eles falavam que aquilo ali foi uma invenção, né, para deixar a história mais bonitinha, a história de Abraão, né, porque eles não tinham achado, não havia menção em outros lugares dessa cidade, até que arqueólogos encontraram na década de 40 uma construção, e na construção, né, havia uns escritos nas paredes falando que aquela era Ur, né, a Ur estava no território dos caldeus, então era Ur dos caldeus. Ur dos caldeus foi encontrado, uma prova bíblica ali, uma prova de que a Bíblia, né, não mencionou um lugar fictício, não inventou nada. Então a gente vai encontrando ali, aparece o Egito, depois aparece a Síria, a Babilônia, os medos e persas, os gregos, os romanos. Então ela é uma história que se encontra na história, não tem como desassociar, tá unido ali. E ela influenciou culturas e também foi influenciada por outras culturas, né? Então, não se nega esse fato, isso é fato inegável. A Bíblia ela é os historiadores consideram isso, a Bíblia é um documento histórico. Ele é um documento histórico diferente, por exemplo, de outros escritos do passado. Quando você vai ler os poemas gregos, né, peças de teatro gregas que contavam a história de Édipo, por exemplo, a história de Édipo que casou com a mãe Jocasta. Então, às vezes é até citado reinos que existem ali, mas você vê que toda a história foi construída em cima de um vazio histórico, não tem um fundo histórico, é um negócio desencontrado, não se encaixa com nada. A própria Guerra de Troia, né, que a gente lê parte dela na Ilíada. A Ilíada, na verdade, trata um pouquinho só da Guerra de Troia. A história se concentra mais em Aquiles. Mas você não tem aquele pano de fundo histórico, você não encontra. Então, não é um documento histórico, ele é um documento importante para a gente entender o passado, a cultura dos povos gregos, mas não é um documento histórico, como a Bíblia, né? De forma alguma. Então, a Bíblia, assim, ela acontece, a história bíblica acontece na história. E isso é outra grande prova da sua consistência, da sua veracidade. E um outro ponto, acho que é o ponto principal de todos, né? Para falar sobre esse aí, eu vou até contar uma história que se encontra aqui na lição. Na lição da sexta-feira, vem contando a história de um homem, Dr. Roland Taylor. Vem dizendo assim: Roland Taylor, inglês, ministro de paróquia, resistiu à imposição da missa católica durante o reinado de Maria Sanguinária, 1553 a 1558, em sua paróquia de Headley, na Inglaterra. Depois de ser expulso da igreja e ridicularizado por sua adesão às escrituras, ele apelou pessoalmente ao bispo de Winchester, o Lord Chanceler da Inglaterra, mas este o mandou para a prisão e por fim o enviou para a fogueira. Pouco antes de sua morte, em 1555, ele disse: Bom povo, eu lhes ensinei apenas a santa palavra de Deus e as lições que tirei do seu livro abençoado, a Bíblia Sagrada. Eu vim aqui neste dia para selá-la com o meu sangue. Né? E aí diz aqui também que Taylor foi ouvido, né, enquanto estava ali prestes a morrer, ouviram ele recitando, repetindo o Salmo 51. Olha só que interessante, a Bíblia ela transforma tanto a vida de uma pessoa que ela é capaz de morrer por essa verdade que ele encontra na Bíblia. Nenhum outro livro faz uma coisa dessa. Nenhum outro livro. A gente até encontra pessoas, por exemplo, que morreram por ideologias políticas até. Só que é diferente. As ideologias políticas elas não transformaram o caráter de ninguém. Não transformam. Né? O camarada já era bom, continua sendo bom. Se era um mau caráter, continua sendo mau caráter. E na maioria dos casos, as ideologias políticas são todos mau caráteres. É um ou outro que tem ali um bom interesse, um propósito real, né? Quem quiser ver isso pode estudar a história da Rússia e outras nações. E agora a Bíblia ela transforma de fato. Não vou dizer que todos foram transformados. Há pessoas que não deixam o Espírito Santo atuar na sua vida. Mas uma grande parte, né? A Bíblia fala que naquele dia vai surgir uma multidão tão grande que é incontável como a areia do mar. Então foi muita gente. A Bíblia alcançou e vai alcançar muita gente ainda.
e pessoas que vão ser transformadas de verdade. Então, as pessoas davam a vida. Criminosos deixavam de ser criminosos, né? Pessoas que tinham ódio no coração passavam a amar o seu próximo, a ponto de se sacrificar por elas. Então, é uma transformação estupenda, é uma transformação que nenhum outro livro da Terra pode causar, um efeito que nenhum outro livro da Terra cause em alguém. Né? Eu nunca vi ninguém sendo transformado porque leu a República de Platão, né? Porque não estou falando, não estou desmerecendo o livro, na verdade é um livro muito bom, mas ninguém é transformado por isso. Ninguém é transformado porque leu a Odisseia de Homero, ninguém é transformado porque leu o Leviatã, o livro medieval lá, esqueci o nome do autor, mas ninguém é transformado por isso. A Bíblia não, a Bíblia transforma, ela muda a vida da pessoa. E esse, na verdade, é o grande argumento em favor dela, mas não é o único. Né? Esse é o grande, é o maior, mas não é o único. Alguns precisam de outros argumentos. E nesse trimestre a gente vai ler muita coisa que vai nos ajudar nesse sentido aí. Então, eu aconselho vocês continuem lendo a lição, estudando bem a lição, porque é uma lição riquíssima e vai fazer uma diferença muito grande na sua forma de entender, de interpretar a Bíblia e de aplicar ela na sua vida e também de levar o Evangelho a outras pessoas que não têm esse entendimento. Né? Deus abençoe a todos, eu agradeço a todos pela atenção, né? Que tenham todos um ótimo dia de sábado.